Boa tarde a todos. Vamos então falar agora sobre pena de multa. Pena de multa, um assunto muito importante para quem vai fazer prova da OAB, para quem vai fazer prova de concurso, saber sobre a multa, né? Então, aqui para quem ainda não anotou, são os meus contatos do Face. Já você pelo Facebook sabe quais são as aulas que estão sendo postadas, e pelo Twitter, se você quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, está lá estudando uma videoaula, está com dúvida, manda pelo Twitter que a gente tem o prazer de responder. Bom, então sem mais delongas, vamos falar sobre a multa. A introdução. A multa é uma retribuição que não corresponde ao valor do dano causado. Hoje, o Código de Processo Penal determina que, se na denúncia não houver pedido expresso de indenização à vítima, esse pedido deve ser apurado e o próprio juiz criminal deve fixar o valor da indenização. Mas a multa que nós vimos, multa combinada, por exemplo, no crime de constrangimento ilegal, em que além da pena eu tenho a pena de multa, ela nada tem a ver com o dano causado à vítima. O dano causado à vítima pode ser apurado no próprio juízo criminal, ou se não for apurado no juízo criminal, ele vai ser apurado no juízo civil. O juízo civil é o que vai ser responsável pela apuração da multa. Sanção de natureza patrimonial, porque a multa a gente diz que ela dói na parte mais dolorosa do corpo humano, que é o bolso, né? O pagamento é feito em dinheiro e a execução dela é feita após a sentença transitada em julgado. É uma das 3 modalidades de penas adotadas pelo Código Penal brasileiro. Então nós temos a aula de penas privativas de liberdade, nós temos a aula de penas restritivas de direito ou a aula de penas alternativas, restritiva de direito ou penas alternativas, uma coisa ou outra, e a multa. Contexto histórico. Os primeiros indícios da pena de multa estão na Bíblia, mais exatamente no livro do Êxodo 21 e 22. Ela foi também adotada na Grécia e na Roma Antiga, onde era aplicada para a reparação de crimes patrimoniais. Então, furto, roubo, extorsão. E na Roma Antiga, eu aplicava a multa para crimes patrimoniais. Nas atuais características, a multa surgiu primeiramente no Código Criminal Brasileiro de 1830. Então, foi o nosso querido Dom Pedro II, mais conhecido como Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibliano, Francisco Xavier, de Paula Leocádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança, que fez essa beleza que é a multa. Você decorou o nome? Muito bem. Eu só demorei 60 anos para decorar esse nome. São 16 nomes. Então está escrito aqui: Presidência da República, Casa Civil, né? O artigo 55 diz o seguinte: a pena de multa obrigará os réus ao pagamento de uma quantia pecuniária que será sempre regulada pelo que os condenados puderem haver em cada um dia pelos seus bens, empregos ou indústria, quando a lei especificadamente a não designar de outro modo. Veja que ainda está escrita aqui com as palavras antigas de 1830. Então, a primeira vez que a multa foi prevista então pelo Dom Pedro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, né? Na verdade, foi o Dom Pedro I e ela foi mantida no governo Dom Pedro II, da mesma forma que está aqui. Então, esse aqui é o projeto original, com os mesmos dizeres da pena de multa. Doutrinariamente, para Greco Filho, nos dias de hoje, a pena de multa atende às necessidades atuais
da descarcerização. Nós temos hoje, gente, nós vamos falar isso, você encontra na aula de penas alternativas, que hoje, calculadamente, o Brasil tem 500 mil presos, tem mais 500 mil mandados de prisão para serem cumpridos, e com isso nós teríamos aí 1 milhão de presos para uma capacidade de mais ou menos 378 mil vagas. Então não há mais condições de nós defendermos a pena de privação da liberdade como medida principal. A pena privativa de liberdade deve ser a pena de exceção. Nós devemos sempre procurar aplicar a multa e aplicar a pena alternativa, razão pela qual o Greco diz que ela está de acordo com as necessidades atuais de descarcerização, punindo o autor da infração penal com o pagamento da importância determinada pelo juiz, cujo valor deverá obedecer aos limites mínimos e máximos ditados pelo Código Penal. Nós vamos já ver esses limites mínimos e máximos. Então é melhor você atacá-lo no ponto que ele é mais vulnerável, que é o bolso, do que você colocá-lo na cadeia e fomentar a indústria do crime. Na verdade, as nossas cadeias, infelizmente, nós sabemos que são pós-graduações, mestrados, doutorados e PhDs de criminalidade. Sistema Dias-Multa. Depois de ter desaparecido por um bom tempo, retornou ao direito positivo brasileiro com a reforma da parte geral do Código, na Lei 7.209 de 84. Então, a reforma que nós tivemos em 84 pelo Código Penal reintroduziu a multa. Porém, antes da reforma, já vigoravam leis combinando pena de multa, como, por exemplo, o Código Eleitoral, que é uma lei de 65. Então, o próprio Código Eleitoral já combinava a pena de multa. E com a reforma de 84, todas as penas passaram, em algumas situações, evidentemente, passaram a ter a pena privativa de liberdade e ou multa, tá? Antes de 84, as multas tinham valores específicos. Após a reforma, houve a substituição do valor de a multa pelo sistema valor da multa pelo sistema Dias-Multa. Hoje nós temos, na maioria das situações, o Dias-Multa. Nós vamos verificar que existe uma exceção do Dias-Multa que vai de 10 até 360 dias-multa, por exemplo, na lei de drogas. A lei de drogas, nós vamos ver já, ela traz o valor especificamente de quanto vai ser imposto do dias-multa. Enquanto que no Código Penal, ele simplesmente diz pena de reclusão de tanto a tanto e multa. E o juiz vai fixar a multa da seguinte forma. Nós vimos na aula de aplicação da pena. Em relação ao valor da dias-multa, ele usa a situação econômica do réu. Em relação à quantidade de dias-multa, ele vai analisar circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes. Então, o valor que prevalece hoje é o valor dos dias-multa, a quantidade recolhida destinada ao Fundo Penitenciário Nacional. Alguém me perguntou ainda agora, professor Franklin, para onde vai o valor da multa? Quando o Dom Pedro I e Dom Pedro II criaram o Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II manteve a multa, os valores das multas eram recolhidos às câmaras municipais. Hoje, o valor da multa é recolhido ao FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional. Para quê, professor Franklin? Todas as multas que são pagas no Brasil, elas vão para o FUNPEN e esse dinheiro é revertido para a construção de cadeias, prisões, né? Além de outras coisas relacionadas com o sistema penitenciário. Por exemplo, compra de monitoramento eletrônico, né? Tornozeleiras eletrônicas, para, por exemplo, segurança dos presídios, câmeras
que fazem a segurança dos presídios, etc. Mas normalmente é para a construção de presídios. A quantia fixada na sentença é calculada em dias multa e será no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa, segundo o artigo 49 do Código Penal Brasileiro. O valor de um dia multa varia entre 1/30 do salário mínimo e 5 salários mínimos, tá? Então eu posso ter, vamos supor que o salário mínimo fosse R$100, 1/30 de 100 seria o quê? Seria 30? Não é isso? Então, para cada 100%, eu tenho 1/30 do valor para a multa. O mínimo, né? E o máximo, eu posso até ter 5 vezes o valor da multa. Então, se eu tenho um grande empresário, um cara que é muito rico, 5 vezes o salário mínimo da multa colocado no seu nível máximo, não é nada para ele. Por isso que eu tenho aquele dispositivo da multa que permite uma causa de aumento de pena até 3 vezes o valor máximo da multa. Lembra o que nós vimos também a questão. Exceção para a regra do artigo 49. Como eu disse, a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que é a Lei de Drogas, chama-se Lei Atual de Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas, ela excepciona essa regra do dias multa. Então, se cair na tua prova da OAB, se cair na tua prova de concurso, essa é uma das exceções. Por quê? Olha o que diz o artigo 33 da Lei de Drogas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer droga, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar, pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Por que ela é uma exceção, professor Franklin? Porque ela traz um quanto do dias multa que no Código Penal e nas outras legislações extravagantes não se traz, tá? Lembrando que esse crime do artigo 33 é um crime que tem o que? Várias condutas típicas e que por isso eu vou fixar, o legislador achou bom fixar um valor entre 500 e 1.500 dias multa. Isso é uma exceção? É, porque se você verificar no Código Penal, não existe fixação, ele simplesmente diz e multa e o juiz se encarrega de aplicar a multa. Professor Franklin, como é que eu faço a aplicação da pena de multa? Existem 2 momentos distintos da aplicação da pena de multa, como nós já vimos. O primeiro, se calcula a quantidade de dias multas que poderão variar de um mínimo de 10 até um máximo de 360 dias multa, de acordo com o artigo 49, com base nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Então, para essa variação de 10 a 360 dias multa, eu vou verificar o que, professor? Antecedente, conduta social, personalidade, comportamento da vítima, circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, para que eu possa fixar a multa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é atribuir o valor de cada dia multa com piso de 1/30 do salário mínimo vigente, tá? E o teto de 5 vezes esse salário mínimo. Levando-se em consideração o quê? A situação econômica do réu. Professor, se ele for um cara muito rico, vai ser mais próximo dos 5 salários mínimos. Se ele for um cara muito pobre, vai ser mais próximo do 1/30 do salário mínimo. Mas, professor Franklin, tem situações em que o juiz simplesmente isenta do pagamento de multa, quando a pessoa ela é pobre, 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 de marré, marré, marré. É verdade.
às vezes o juiz isenta ele do pagamento de multa, isenta o pagamento de fiança, quando ele foi pobre no sentido da lei. Aplicação da pena de multa. O artigo 60, parágrafo 1º, é claro, a multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Como nós já vimos, trata-se aqui de uma causa de aumento de pena. Quando eu falo a multa vai ser aplicada até o triplo, significa dizer que eu vou pegar aquele valor e vou aumentar 3 vezes. Esse aumento de 3 vezes é uma causa de aumento de pena, que tem como situação fática o juiz perceber que, em virtude da situação econômica do réu, mesmo se eu colocar o valor de 5 vezes o salário mínimo, ela vai ser inofensiva devido à capacidade econômica do réu. Aí eu mostro a aplicação da pena de multa na súmula 444 do STJ. Atenção, já falamos da súmula 444 do STJ na aplicação da pena, vamos voltar a ela. O que diz a súmula 444? É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Então, se o juiz pega um inquérito policial, uma ação penal que está em curso, sem que haja uma sentença judicial transitada em julgado, e usa aquele inquérito para agravar a pena base do acusado, você pode recorrer dizendo: epa, senhor juiz, o senhor não podia ter agravado, porque essa súmula 444 proíbe. Claro, hoje existe uma tendência, eu diria mundial, essa tendência começou no direito anglo-saxão e agora está se estendendo para o Brasil, de que eu tenha um enunciado, eu tenho uma súmula vinculante, tá? E os tribunais inferiores terão que seguir aquela súmula. Então, hoje, com a reforma do Código de Processo Civil, principalmente, nós vamos ter cada vez mais uma tendência de que os tribunais inferiores sigam as súmulas vinculantes e as decisões que vão uniformizando a jurisprudência nos tribunais superiores, tanto o Supremo quanto o STJ. Razão pela qual convém logo você que está estudando para concurso, você que está estudando para a OAB, se inteirar das súmulas vinculantes, né? Das principais decisões do STJ, porque hoje em dia nós vamos andar a reboque deles. Eu digo, os tribunais estaduais vão andar a reboque dessas cortes mais importantes do país. Pagamento da pena de multa. Todo mundo está entendendo até aqui? Uma vez transitado em julgado, e aí lógico que eu não vou executar a pena de multa até que se transite em julgado. Se a pessoa recorreu, não vai haver trânsito em julgado e, consequentemente, eu não vou poder cobrar a pena de multa. Mas transitou em julgado a sentença penal condenatória, a multa deverá ser paga dentro de 10 dias. É isso mesmo que eu falei, a multa deverá ser paga no prazo de 10 dias. Transitou em julgado, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Mas se eu, professor, não tenho condições de pagar, chego lá e digo: ó, seu juiz, essa multa está muito alta, eu não tenho condições de pagar de uma vez só. O senhor pode parcelar? O juiz pode parcelar a multa, sem problema nenhum. Tá? Ao parcelamento da multa. Pagamento da pena de multa. Antes de decidir, o juiz pode determinar a diligência para verificar a situação econômica do condenado. A cobrança de multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou no salário do condenado, quando aplicada isoladamente, ou só a pena de multa, ou aplicada cumulativamente com a pena restritiva de direito. Nesse caso, eu vou determinar
que haja uma penhora, um bloqueio online, uma penhora, uma espécie de penhora online do valor do salário dele para que ele pague a multa. Tem uma situação interessante que eu queria compartilhar com vocês. Um cidadão pediu parcelamento de uma multa e o juiz deferiu para que ele pagasse aquela multa parcelado dentro. Ele disse para o juiz que ele não estava em situação financeira difícil, que 10 dias era muito pouco, e ele pediu para o juiz parcelar. O juiz disse, tá bom, beleza, vamos parcelar. Aí, um belo dia, o juiz está olhando no Facebook, sempre o Facebook, e verifica o cara curtindo as férias adoidado em Paris, andando na Disney lá na França, atravessando o Canal da Mancha, andando no Louvre, né? Apreciando a Mona Lisa. E aí o juiz disse, mas vem cá, peraí, o cara disse que não tinha dinheiro para pagar, tá aqui no Facebook passeando com a família lá na França. Ah não, revogou o parcelamento da multa. Então preste atenção que você tem direito realmente ao parcelamento, mas só nas hipóteses em que realmente você não tiver condições de pagar. Concedida a suspensão condicional da pena. O que é a suspensão condicional da pena, gente? O SUSI, né? Quando é aplicado o SUSI, boa pergunta. São os mesmos requisitos da pena restritiva de direito, com uma exceção. O SUSI admite que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Então, naquela hipótese que nós conversamos com vocês, daquele crime de constrangimento ilegal, em que o cidadão usou uma arma para constranger a vítima que estava enferma, mesmo por motivo de relevante valor moral, muito embora o emprego da arma caracterizasse a violência e impedisse a substituição da pena privativa de liberdade de 1 ano e 9 meses por uma pena restritiva de direito, eu poderia aplicar o SUSI, não poderia? Porque o SUSI não exige, atenção, o SUSI não exige esse requisito de que a conduta não tenha sido praticada com violência ou grave ameaça. Por isso é que ele só se aplica nessa situação. Lógico que eu tenho o SUSI simples, que na aula de SUSI vocês verão que ele tem que ter uma pena não superior a 2 anos, e tem um SUSI etário e humanitário. O etário, aquela situação da idade da pessoa, né? Aplicada a pessoas maiores de 70 anos, em que até 4 anos de pena eu posso aplicar o SUSI etário, e o SUSI humanitário também 4 anos de pena, se ele tiver algum problema de saúde, como por exemplo ele for portador do vírus da AIDS, tiver ou em fase terminal de câncer. Nessas hipóteses, eu aplico o SUSI com uma pena de 4 anos. Normalmente o SUSI simples é aplicado com uma pena de 2 anos. Bom, mas maiores detalhes vocês assistem a aula de SUSI. Tudo que você queria saber sobre suspensão condicional da pena e nunca teve coragem de perguntar. Observação: o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e sua família. E foi justamente isso que o cara que estava viajando na França alegou. Doutor, eu vou pagar em 10 dias, e como é que eu vou pagar pensão alimentícia para os meus filhos? A minha mulher está em cima lá, minha ex-mulher quer que eu pague. Mas dinheiro para ir para a França tu tens, então vamos ter muito cuidado com isso. Caso haja o pagamento no prazo e não tendo condenado solicitado o parcelamento, ela deve ser extraída, então, a certidão de sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial para fins de execução. Se ele pagar, se livra da obrigação, cumpriu. Se ele não pagar, é extraída uma certidão de trânsito em julgado e é expedido, então o nome dele é colocado na dívida ativa da Fazenda Pública, como se ele estivesse devendo um imposto, e ele vai ser executado. Quando eu entrei no Ministério Público em 94,
nós executávamos a pena de multa. Mas nós vamos ver que agora, com a mudança que houve na multa, quem faz a execução da pena de multa é a Procuradoria da Fazenda Pública. Nós vamos já conversar sobre isso. Então, se ele pagar, se livrou. Se ele não pagar, eu vou executar a multa. Aí a mudança, né, que eu falei para vocês. Houve uma mudança no artigo 51 do Código Penal. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas de interrupção e suspensão da prescrição. Então, se vocês vão me permitir aqui, eu vou para cá, para o nosso quadro, e vou fazer o seguinte, eu vou fazer um quadro demonstrativo, se vocês quiserem anotar, para que a gente possa ver como era antes e depois da reforma da pena de multa, né? A multa, né? Bom, essa redação do artigo 51, como está no slide, ela foi dada por uma lei de 96, de abril de 96, é a lei 9268. Professor, como era antes? Antes eu tinha uma multa que era executada pelo Ministério Público, ele movia essa ação perante o juiz da execução penal e se aplicava a lei de execução penal. Com a mudança da pena de multa, passou a ser executada pela Procuradoria da Fazenda Pública. Se for uma multa estadual, Procuradoria da Fazenda Pública Estadual. Se for uma multa federal, Procuradoria da Fazenda Pública Federal. Qual a diferença, professor? O senhor quer perguntar? Se é um tráfico internacional de drogas e o processo tramita pela Justiça Federal, eu vou ter uma multa executada pela Procuradoria da Fazenda Pública Federal. Se é uma multa crime comum, patrimonial, estadual, ela é executada pela Procuradoria da Fazenda Pública Estadual, tá? Bom, ele vai ajuizar essa ação aonde? Perante que juiz? O juiz da execução fiscal. E qual é a lei que vai disciplinar o trâmite dessa multa? É a lei de execução fiscal. Antigamente, gente, a multa aqui, ela prescrevia em 2 anos. Ou quando tivesse combinada com o crime, junto, né, com a pena privativa de liberdade. Atualmente, a multa, como ela passou a ser fiscal, ela prescreve em 5 anos. Então veja que nós tivemos várias alterações na pena de multa. Aqui eu só precisava do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aqui eu preciso da certidão da dívida ativa da Fazenda Pública. Repetindo, aqui eu precisava do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aqui eu preciso da certidão da dívida ativa da Fazenda Pública. Então mudou muita coisa em relação à multa. A multa mudou muito. Então você tem que se inteirar sobre essas reformas que nós tivemos na pena de multa, porque essas reformas poderão ser pergunta de prova. Bom, voltando aqui. Então, o novo texto previsto no artigo 51 evitou 2 situações problemáticas. A primeira, o agravamento do problema da superlotação carcerária. Não há dúvida nenhuma que uma das razões pelas quais o legislador mudou a multa
É porque não sei se vocês sabem, mas antigamente, e eu ainda peguei uma parte que eu entrei em 94, ainda estava valendo a lei anterior, em que se a pessoa não pagasse a multa, o que acontecia? Ela era presa. Aí você que está aí coçando o seu cabelo, me pergunta, mas professor, e quem eram os presos? Né? Quem era preso, né? Quando, por não ter condições de pagar a multa? Só as pessoas pobres, né? Tu acha que o rico ia ser preso? Não, só os pobres. E era injusto isso. Então, eu já evitei a questão do agravamento do problema da superlotação.